Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta dura logo de cara. Quanto dinheiro a sua igreja perdeu esse mês sem você nem saber que perdeu? Se você não tem uma resposta exata, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Alcides Vieira, CEO da Church Software, e nos próximos 9 minutos eu vou te entregar três coisas. Primeiro, o número global. Quanto que a Igreja Cristã Mundial perde por ano em fraude, desvio e descontrole? O dado é oficial. Vem de uma das maiores instituições de pesquisa do mundo. E quando você ouvir, vai querer pausar esse vídeo. Segundo, os 4 buracos mais comuns nas igrejas brasileiras. Os 4 pontos onde o dinheiro vaza toda semana, silenciosamente. E pode ter certeza, pelo menos um desses está acontecendo na sua igreja agora mesmo. Terceiro, como fechar esses buracos? Sem custo, sem complicação. Você sai desse vídeo sabendo exatamente o que fazer na segunda-feira de manhã. Mas tem uma condição. Você precisa ficar até o final, porque a resposta da pergunta que abriu o vídeo, quanto que a sua igreja perdeu esse mês, eu só dou no último minuto e vai ser bem específico. E antes de continuar, faz um favor para mim e para você mesmo. Aperta no botão de inscrever aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana eu trago nesse canal dado, tendência e verdade que o pastor médio brasileiro não tem onde ouvir, sem enrolação, sem pregação disfarçada de venda, direto ao ponto. Se você não se inscrever, o YouTube simplesmente não te avisa quando o próximo vídeo sair. E você continua perdendo dinheiro porque ninguém te contou. Bora ao que interessa. Tem uma instituição chamada Centro de Estudos do Cristianismo Global, ligada ao Seminário Teológico Gordon Conwell. Eles publicam anualmente um relatório sério sobre o estado da igreja no mundo. E no relatório mais recente, o Status of Global Christianity 2026, apareceu um dado que poucos pastores brasileiros viram. Em 2000, o cristianismo mundial perdia 19 bilhões de dólares por ano em fraudes, roubos e desvios dentro de ministérios. Já em 2024, esse número saltou para 70 bilhões de dólares por ano. 70 bilhões por ano, roubados, desviados, fraudados de dentro de igrejas, ministérios e organizações cristãs. Para você ter dimensão, 70 bilhões de dólares dá para construir 3 cidades inteiras do tamanho de Brasília. É dinheiro que saiu do reino, que saiu da missão. E o pior, a maior parte desse dinheiro não sumiu por causa de hacker, nem foi de assalto armado. Sumiu por dentro, por descontrole, por planilha mal feita, por tesoureiro voluntário, sem treinamento, por relatório que ninguém confere, por dízimo em dinheiro vivo que entra na sacola e ninguém sabe quanto que era. E agora, a parte que dói mais. A maioria das igrejas brasileiras opera exatamente igual. Planilha de Excel, tesoureiro voluntário sem treinamento, dízimo na sacola sem dupla contagem, sem auditoria, sem trilha e sem alerta. Se a sua igreja é uma dessas, continua aqui comigo, porque o próximo bloco é sobre você. Eu já conversei com pastor de igrejas de todo tipo no Brasil. Igreja de 30 membros no interior do Ceará, até mega igrejas de 100 mil pessoas em São Paulo. E em todas elas, eu vejo se repetindo os mesmos 4 buracos. E toma nota, porque pelo menos um deles está aberto na sua igreja agora mesmo. Primeiro buraco, e o mais óbvio de todos, e justamente por isso que é mais ignorado. Dízimo em dinheiro vivo entra na sacola, alguém conta depois do culto, anota num caderno, e ninguém, mas ninguém mesmo, confere depois. E eu vou ser direto com você. Não é que toda igreja tenha tesoureiro desonesto. A maioria é honesta. Mas mesmo o tesoureiro mais honesto comete erro de contagem. Esquece de anotar e confunde o envelope. Lança no mês errado. Conclusão. A igreja média perde de 5 a 15% da arrecadação em dinheiro por erro operacional, não por roubo, por desorganização mesmo. E nunca recupera, porque nunca soube que perdeu. Buraco número 2. Dízimos prometidos que nunca entram. Esse aqui é silencioso e mata o orçamento de qualquer igreja. O membro promete dizimar todo mês, entra na lista, mas começa a falhar. Um mês esquece, outro mês vai pagar depois, no terceiro ele some. E sem sistema, o pastor descobre que o membro parou de dizimar. 6 meses depois. Quando descobre, perdeu 6 dízimos e perdeu também o membro, porque ele já estava se desligando há meses e ninguém viu.
E com o sistema, você é alertado depois do segundo mês de falha. Você liga, conversa, acompanha, salva o membro e salva o dízimo. Buraco número 3. Esse aqui é o que mais machuca quando descoberto. A igreja paga o aluguel do salão de eventos para um fornecedor, manutenção do som para outro, material de obra para um terceiro, tudo certo, tudo em nome de Jesus. Aí depois de 2 anos, alguém senta com calma e descobre: o mesmo serviço foi pago 2 vezes em meses diferentes. Ou o fornecedor cobrou 3 vezes mais que o preço de mercado, porque é irmão da igreja, entre aspas, ou a nota fiscal era falsa. O sistema de gestão com controle de fornecedor cruza isso na hora. Sem sistema, vira fé. E fé não substitui prestação de contas, meu irmão. Quarto buraco. Esse é o meu favorito, porque é o mais comum de todos. A igreja organiza um congresso e no domingo seguinte o pastor anuncia eufórico: foi um sucesso. 800 pessoas. Glória a Deus. Verdade? Foi um sucesso espiritual. Mas no caixa, o congresso deu prejuízo de R$ 4.000. Só que ninguém soma isso, ninguém compara o que entrou com o que saiu. O pastor só sabe que foi abençoado. E no ano seguinte, tudo se repete igual, mais prejuízo, mais e mais, e ninguém fica sabendo porque ninguém mede. Pastor, eu sei que igreja não é empresa, mas igreja bem administrada é o que permite a missão continuar. Igreja mal administrada fecha. E quando fecha, sabe quem perde? As ovelhas que dependiam dela. Agora, a boa notícia. Cada um desses 4 buracos tem solução e não é complicado. Para o buraco número 1, dízimo em dinheiro, você precisa de um sistema simples, onde cada entrada é registrada no momento, com identificação de quem trouxe, valor e 2 pessoas conferindo. Boa prática mínima, nenhuma contagem feita por uma pessoa só. Para o buraco número 2, dízimos prometidos, você precisa de um sistema que alerte automaticamente quando o membro falha 2 meses seguidos. Não é fiscalizar, é cuidar. Membro que para de dizimar, geralmente para de vir junto. Para o buraco 3, despesas duplicadas, sistema com cadastro de fornecedor, histórico de pagamento e categorização. No mínimo, todo pagamento acima de R$ 500 precisa passar por 2 assinaturas, 2 pares de olhos, sempre. Para o buraco 4, eventos no prejuízo. Cada evento vira um projeto no seu sistema, com previsão de receita e despesa antes de começar e relatório final fechando o caixa. Em 5 minutos, depois do congresso, você já sabe se teve lucro ou prejuízo, sem achismo. E olha o nome que eu acabei de descrever: sistema de gestão. Não importa qual você usa, importa que você use algum sistema. Agora, deixa eu ser honesto com você por 1 minuto. Tudo que eu acabei de explicar, os 4 buracos, os 4 alertas, os 4 controles, a gente colocou dentro do church. Justamente porque a gente viu o pastor brasileiro perdendo dinheiro assim por anos. O church não foi feito por um programador de São Francisco que nunca pisou numa igreja. Ele foi feito porque entende como funciona o caixa de domingo, a planilha do tesoureiro e o aperto do balanço do mês. E se você quiser conhecer como o church resolve esses 4 buracos na sua igreja, sem te enrolar e sem contrato longo, tem um link na descrição. Clica, dá uma olhada, agenda uma demonstração gratuita. Se servir, ótimo. Se não servir, sem problema. Mas pelo menos você vai saber o que existe. E agora, a hora que você esperou o vídeo inteiro. No começo do vídeo, eu te perguntei quanto a sua igreja perdeu esse mês sem você saber? Aqui vai a resposta com base em dados reais e estimativas conservadoras do que a gente vê em igrejas brasileiras todos os dias. Uma igreja média no Brasil, a arrecadação mensal é de R$ 30 mil. Não é grande, não é pequena. É a igreja brasileira típica. Pelos 4 buracos que eu te mostrei, essa igreja perde, em média, 5 a 10% em dízimo em dinheiro mal contado, cerca de R$ 2.250 por mês. 8 a 15% em dízimos prometidos que foram sem alerta, cerca de R$ 3.400 por mês. De 3 a 8% em despesas duplicadas ou superfaturadas, cerca de R$ 1.650 por mês. O prejuízo médio por evento mal gerido, cerca de R$ 1.000 por mês, diluído nos 12 meses. Total estimado, R$ 8.300 por mês, quase R$ 100 mil por ano. Isso é mais de 25% do orçamento da sua igreja sumindo sem você saber, sem trilha, sem rastro e sem auditoria.
Pastor, você sabe quantos missionários a sua igreja poderia sustentar com 100 mil reais por ano? Quantas famílias carentes daria para ajudar? Quantos cursos bíblicos daria para oferecer de graça para a comunidade? Eu não estou falando isso para te culpar. Eu estou falando porque o reino de Deus merece mais do que descontrole. A boa notícia, o primeiro passo para parar de perder esse dinheiro é simples: saber que você está perdendo. E você acabou de saber. O segundo passo, adotar um sistema de gestão. Leva 30 dias, custa menos do que um mês do que você perde, em qualquer sistema decente. Não precisa ser o church, precisa ser algum sistema. Se você acha que isso pode estar acontecendo na sua igreja, ou se esse vídeo te abriu os olhos, e eu acredito que abriu, faz 3 coisas por mim agora, bem rápido. 1. Dá um joinha aqui embaixo para cada like, o YouTube mostra esse vídeo para mais um pastor que está perdendo dinheiro e não sabe. Você ajuda o reino sem gastar nada. 2. Comenta aqui embaixo qual dos 4 buracos está mais escancarado na sua igreja hoje. Buraco 1, buraco 2, buraco 3 ou buraco 4. Sem vergonha, esse canal é espaço seguro e eu leio todos os comentários e respondo o máximo que dou conta. 3. Compartilha com seu pastor ou se você ainda não é inscrito, aperta no botão agora. Semana que vem eu volto com um vídeo chamado A Geração Z Voltou para a Igreja e a sua igreja não está pronta para receber. Você não vai querer perder. Pastor, lembra do que eu te disse no começo, você foi chamado para cuidar de gente. Não para ser bombeiro administrativo, não para ser auditor, não para perder noite revisando planilhas. A organização do caixa é o primeiro passo para você voltar para a sua vocação. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe e até semana que vem.